Fala pessoal, tudo bem? Professora Kaili aqui de História do Brasil da Mike School, mais uma correção de mais uma reexecução da nossa prova do Chacal. Espero que a última, com certeza, torcendo aí para que seja a última, que vocês tenham tido muito sucesso nessa prova. Vamos lá então? Bora! Vamos lá, então, a nossa primeira questão de história do Brasil. Nossa primeira questão de história do Brasil, ele traz um texto, modelo clássico da prova de vocês, né, e pergunta, o episódio mencionado, né, o movimento abordado ali no texto é conhecido como o quê? Primeira coisa, vamos tentar localizar no tempo esse texto. Ele dá uma data aqui, ó, 1824, ele fala da outorga da Constituição de 1824. Portanto, ele está falando de primeiro reinado. Qualquer alternativa que não mencione aí primeiro reinado, nós vamos sair fora, ok? Então, ó, Revolta do Vintém, embora a gente não estude tradicionalmente esse episódio, é um evento que aconteceu no Rio de Janeiro no final do segundo reinado, que tem a ver com a criação de impostos. Então, ó, sai fora. Cabanagem a gente estuda, revolta do período regencial, movimento dos cabanos, ali na região do Pará. Né? Além de datar, né, de localizar temporalmente, o texto ele também nos localiza regionalmente. Ele coloca aqui que é um movimento que começou em Pernambuco e se espalhou por províncias como Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Também não é a cabanagem. Revolta dos Mascates. Nossa, a Revolta dos Mascates não tá nem no recorte temporal do edital de vocês. Revolta dos Mascates é do período colonial, 1710. Ignora isso, né? Confederação do Equador. Tá aí, ó. Achamos a nossa resposta. O que foi a Confederação do Equador? A Confederação do Equador é um movimento separatista que começou ali em Pernambuco, que tem como base, né, um dos principais fatores é a outorga, ou seja, a imposição da Constituição de 1824, que vai nomear um governador ali para a província de Pernambuco, né, o que desagrada a população local, porque esse governador indicado, ele não estava enquadrado dentro do espectro ideológico ali de Pernambuco. Então começa um movimento separatista que ganha força nas províncias próximas à linha do Equador, né? Por isso Confederação do Equador, e esse movimento tinha caráter separatista, como menciona ali a alternativa, ou seja, essas províncias elas queriam se separar e formar os estados confederados do Equador. Uma vez separados, eles proclamariam uma república, inspirados na República dos Estados Unidos da América. Portanto, alternativa correta, alternativa delta. Só para, né, não ter dúvida, por que não é a praieira? Praieira é 1848, revolta do segundo reinado, né? Uma disputa lá em Pernambuco também, né? Pernambuco é uma região de grande ebulição política, nós temos vários movimentos, mas é um movimento que aconteceu no segundo reinado, uma disputa entre membros do Partido Liberal e do Partido Conservador. Beleza? Vamos para a próxima questão então, hein? Questão 37 fala aí do período da Primeira República. Ele pergunta aqui, ó, entre as razões que contribuíram para o conturbado contexto, conforme mencionado pelo fragmento, encontra-se o fato de que, como é que eu sei que é a Primeira República? Veja, um fator que afastava uma série de votantes era a violência que marcava as eleições do Brasil. Já na época do Império, as eleições do Brasil eram apelidadas de eleições do cacete, né? Porque se você não votasse em quem lhe orientavam, na melhor das hipóteses, levava uma cacetada, né? E na pior? Bom, na pior eu deixo a imaginação de vocês correrem, tá bom? O sistema eleitoral da Primeira República ele é muito fraudulento, a gente viu isso nas aulas. Durante basicamente os 36 anos da Primeira República, ele coloca aqui, aliás, né, ele coloca a Primeira República como um todo, estou pensando só na República Oligárquica. Então, durante todo o período da República, de 1889, né, até 1930, então a República da Espada e a República Oligárquica, a gente tem muitas fraudes eleitorais, muitas manipulações eleitorais. Por quê?
Primeiro, o voto não era obrigatório. Segundo, e eu acho que o fator mais importante, o voto era aberto, o voto era a descoberto, como eles diziam, né? Então as pessoas tinham que dizer em quem elas iriam votar. Fulano, você vai votar em quem? Vou votar no candidato A. Beltrano, você vai votar em quem? Vou votar no candidato B. Né? E sempre tinha um jagunço ali do coronel local de olho em quem que o fulano ou Beltrano ia votar, né? E aí se ele não votasse em quem, né, tinha sido delimitado, vai votar em quem mesmo? Eu queria corrigir o meu voto, dá licença, né? Então os votos eles eram manipulados. Então tinha manipulação pela coerção, pela força. É claro que tinha compra de voto ali com um agradinho. Um outro detalhe desse período é que para poder votar tinha que ser alfabetizado. Portanto, menos de 10% da população votava. Tinha que ser alfabetizado e homem, né? Inclusive na Constituição de 1891. As mulheres ainda não votavam. O que dentro do total da população brasileira não chegava a 10% da população. Então era a menor parte da população que votava. Vamos lá, as nossas alternativas, né? Alternativa alfa. O voto pela legislação vigente não era obrigatório, ok, nem secreto, perfeito, permitindo a ação das oligarquias, ou seja, das elites agrárias locais, né, para pressionar os eleitores. Perfeito, essa mesmo aqui. Lembra daquela charge que a gente viu nas aulas, né? As próximas eleições, né, falando assim, quem é que vai votar? É o Zé Besta ou o Zé Burro? E aí, então, né, um político puxando um jumento ali pelo cabresto. A gente apelidava também essas eleições de cabresto, porque os eleitores eles eram vistos como animais, né? Então eles eram direcionados a votar em quem os coronéis mandavam. Rapidamente, por que as outras estão erradas, né? Bravo. Disputa entre liberais e conservadores, né? Essa questão de liberal e conservador ficou lá na época do Império, né? Então, por isso, vamos ignorar essa alternativa. Agora, a disputa aqui são entre os partidos republicanos, especialmente o Partido Republicano Mineiro e o Paulista. Tá? C. Aristocracia rural monarquista. Não estamos mais na monarquia, já estamos na república. Essa aristocracia significa elite. Essa elite local, ela já é republicana. A monarquia é morta e esse debate não está mais em alta. Delta. O percentual de eleitores habitados com a Constituição de 91 passou de 30%. Não, era menos de 10%. E olha que eu tô arredondando com muita fé esses 10%. E por fim, a alternativa eco, o voto era censitário. Detalhe, hein? O que é voto censitário? Censitário é restrito por renda. O voto censitário, ele ficou na Constituição de 1824. Na Constituição de 1891, eu não tenho mais a restrição por renda. Eu tenho que ser alfabetizado para poder votar, mas não necessariamente preciso ter uma renda. Tudo bem? Beleza? Então, a alternativa eco também não. Próxima questão. Questão 38. É uma questão... Eu acho que a questão mais chatinha dessa prova aqui é essa. Por mais que seja uma questão sobre Getúlio Vargas tradicionalmente é um assunto simples, mas a abordagem que a prova fez não foi das melhores. E essa questão me preocupa daí, tá? Então vamos acender um alerta vermelho nessa questão, tá bom? Pergunta-se, né? A permanência de Getúlio Vargas no poder não teria sido possível sem o extraordinário sucesso econômico alcançado durante o seu primeiro governo entre 30 e 45. Por que essa questão é preocupante? Porque, assim, ele fala sobre esse sucesso do primeiro governo, mas ele não explicitou se a questão é sobre a era Vargas, que é o período de 30 a 45, ou se é sobre o segundo governo Vargas, de 51 a 54. Mas, pelas alternativas, eu acho que a gente consegue chegar numa resposta. A pergunta é correto afirmar que a economia desse período, vou pressupor que é de 30 a 45, tá? Se caracterizou pelo quê? A. Importação em massa de bens de consumo? Não.
essa coisa do grande crescimento dos bens de consumo, ele começa durante o governo Dutra, a partir de 1946, com uma política claramente liberal do governo Dutra, que escancara as portas do Brasil para o mercado internacional. Então a gente começa a receber muita mercadoria importada. Então essa aqui a gente consegue excluir sem problema nenhum. A B, a mesma coisa, porque indústria automobilística a gente vai ter em outros momentos da história, mas nesse período aqui ele é característico da época do Juscelino Kubitschek. E daí a minha dúvida, né, se a questão é sobre o período de 30 a 45 ou sobre a segunda era Vargas, porque as duas alternativas estão falando da República Liberal, que é o período que vai de 46 até 64. Mas, vamos lá. Charlie. A produção fabril ultrapassando a agrícola como a principal atividade e pelo apoio à indústria de base. Isso é uma verdade quando a gente fala de Getúlio Vargas. Seja tanto entre 30 e 45, quanto entre 51 e 54. O Getúlio Vargas, ele prioriza a indústria de base, é o modelo nacionalista econômico do Getúlio Vargas. Então, primeiro vamos estruturar a base econômica para depois desenvolver outros setores da economia, setor secundário, terciário e por aí vai. Tá? Tanto é que a gente tem, por exemplo, a CSN, né, a Companhia Vale do Rio Doce, lá durante a Era Vargas, mas também a gente tem a criação da Petrobras, né? Então, uma mineradora no ramo da exportação, né, da exploração do petróleo, também é base isso, né? A minha opinião é que é a alternativa Charlie a correta, tá legal? Só que veja, a alternativa Delta, deixa eu ver se é a Delta que fala isso. É a Delta. A Delta falou assim, ó, imposição de reformas estruturais. A gente teve algumas reformas estruturais importantes durante a Era Vargas. Caso da reforma agrária, aí não, né? Não teve reforma agrária no Getúlio Vargas no sentido amplo, literal do conceito, né? Eu vou ter reformas urbanas, principalmente com a criação da CLT, né? Então a legislação trabalhista que a gente vai ter, ela foca o trabalhador urbano. Essa questão de ampliar as reformas estruturais para o campo, ela começa a ser pensada lá no governo do João Goulart, tá bom? Então lá na década de 60, por isso eu vou excluir essa alternativa. A alternativa ECO, aliás, ela fala o seguinte: direção dos recursos públicos em busca da autossuficiência de petróleo. Poderia ser, se a gente estivesse pensando lá no segundo governo Vargas. Mas quando ele fala de ampliação dos direitos sociais para os camponeses, aí não. O Getúlio Vargas, ele focou e muito nos trabalhadores urbanos. Esse é um detalhe chave, tá bom? Então a gente vai ficar com a alternativa Charlie para a questão 38. Eu vou mostrar um infográfico aqui para vocês, só para ilustrar um pouco essa questão do desenvolvimento industrial. Ó, esse infográfico tá um pouquinho pequeno aqui no vídeo, mas ele mostra o quê? O desenvolvimento industrial brasileiro durante a Era Vargas. Esse infográfico aqui, ele tá no site do Atlas da FGV, sobre o período da Era Vargas. Tem aqui, ó, a referência, se alguém quiser buscar, né, para dar uma olhada com mais atenção, tem informações bem interessantes. Cada desenho desse aqui, ó, que tem no mapa, significa o desenvolvimento industrial no Brasil, tá legal? Então, ó, desenvolvimento industrial aqui, ó, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Espírito Santo aqui, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui, ó, Santa Catarina. Então a gente tem um forte desenvolvimento industrial, né, durante a Era Vargas, o que me faz endossar, né, ali a alternativa Charlie. Tudo bem? Vamos lá, mais uma questão. Questão 39, para a gente quase fechar essa prova. Governo militar fala sobre o
Castelo Branco, nosso primeiro presidente aí do regime militar. O governo Castelo Branco incorporou as mudanças nas instituições do país, fazendo aprovar pelo Congresso uma nova Constituição em janeiro de 67. Olha só, né? Para não dizer que não tem questão sobre Constituição, caiu duas questões sobre Constituição, hein? Questão de 1891 e questão de Constituição de 67. Então, em relação à Constituição citada, o que é correto afirmar? Ampliou-lhes as liberdades políticas? Não, eu estou num período de restrição, eu estou num período de exceção, eu estou num período ditatorial, tá? Então eu não tenho ampliação das liberdades políticas, eu tenho restrição das liberdades políticas. Bravo. Modificou a estrutura financeira do país? Também não. Os militares, eles seguem uma linha bem nacionalista, em alguns momentos eles vão flertar ali com o liberalismo, mas essencialmente é um nacionalismo econômico, tudo bem? E falar de extinção de políticas do Conselho Nacional do Banco Central, imagina, aí é que eu vou ter esse tipo de fortalecimento. Alternativa Charlie. Alternativa conciliou elementos liberais da Constituição de 46? Tá, vamos ver o que ele fala depois. Com medidas de reforço do poder judiciário e legislativo. Não, eu tenho um fortalecimento do executivo em detrimento dos outros dois poderes. Então, não. Delta. Expandiu as prerrogativas dos sindicatos. Imagina, os sindicatos estão extremamente restritos. As greves estão terminantemente proibidas. Teve greve? Até teve, mas elas estão terminantemente proibidas. Portanto, sobrou-nos a alternativa ECO. Incorporou a legislação que ampliava os poderes do executivo. Perfeito, né? Especialmente em matéria de segurança nacional, né? Inclusive tem um artigo lá na Constituição que fala que só o poder executivo poderia legislar questões sobre questões financeiras com relação à segurança nacional. Alternativa ECO. E para fechar aqui a nossa correção, né, 40, falando sobre o governo do FHC, tá legal? Fala ali no texto que o FHC governou por 8 anos, 2 mandatos, né? E aí pergunta a respeito desse governo. O que a gente tem que saber sobre o governo do FHC? O governo do FHC, ele vai praticar em larga escala o neoliberalismo, portanto a privatização das empresas, né? É um momento de crescimento do Mercosul. O Mercosul foi criado formalmente ainda na época do governo do Collor, né? Mas ele ganha uma força maior, uma maior projeção global na época do FHC. Então vamos lá as alternativas. Alfa, estabelecimento de leis de proteção aos trabalhadores informais e reestatização da Petrobras? Não, o FHC na verdade ele quebra o monopólio da Petrobras. Até então só a Petrobras poderia explorar o petróleo do Brasil e ele rompe isso, tá? Então a Petrobras ainda é uma empresa estatal, mas outras empresas, desde que com o aval da Petrobras, podem participar desse mercado. Então está errado. Bravo. A aprovação de leis que estabelecem forte restrição à entrada de capitais estrangeiros aqui no Brasil também não, né? O que o neoliberalismo mais quer é essa circulação de capitais e mercadorias, tem a ver com esse momento do crescimento do neoliberalismo, da globalização, tanto no Brasil quanto no mundo. Alternativa Charlie. A efetivação de uma política de isolamento em relação à América Latina, pô, acabei de falar a questão do Mercosul, né? O Mercosul ele cresceu muito no governo do FHC, né? Ele foi muito forte no governo do FHC, então também não pode ser a alternativa Charlie. Delta. A implementação do primeiro programa de transferência de renda, o Bolsa Escola, né? Então, o Bolsa Escola era um programa assistencialista que foi criado ali, bem, na verdade, no finalzinho do governo do FHC, 2000, 2001, se eu não me engano, que era um mecanismo de transferência de renda mesmo para as famílias mais humildes, para incentivar a frequência escolar, né? Porque a gente tinha e ainda tem, infelizmente, altos índices de evasão escolar. Então, era sim, né, um desses programas. Fala da privatização da Vale do Rio Doce e da Telebrás, fato que de fato aconteceu, e a reforma da Lei de Diretrizes e Bases.
fato. Então, alternativa correta, alternativa delta. Por que que a alternativa eco está errada? Um governo de coalizão. Vamos entender. Com a participação de todas as forças políticas do país, das conservadoras e das progressistas, né? Não é um governo 100% de coalizão, existe uma coalizão política, sim, ali no governo do FHC, mas não é plenamente como ele está falando. A implementação do SUS, o SUS é anterior, né? O SUS ele vem ali já previsto na Constituição de 88, enfim. E essa coisa aí da China e da Índia, essa nossa aproximação do Brasil com a China e com a Índia é uma coisa muito mais recente, especialmente com a criação dos BRICS, né? O bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e agora, né, mais alguns outros países que entraram, tá bom? Tudo bem, pessoal? Espero sinceramente que vocês tenham ido bem nessa prova e aguardo aí pelo sucesso de vocês, tá certo? É isso, até qualquer dia. Tchau!